Cruzeiro, agora o Galo. Com ele, Cláudio Rezende, sempre cantando alto com o galão da massa. E a expectativa, Cláudio, estreia de Jorge Sampaoli. Quais são os jogadores disponíveis? Ele vai mudar o time? Ele muda a escalação do Galo? O que faz o Sampa para levar o galão da massa no Mineirão, hein, Cláudio? Um abraço, bom dia. Chega mais, Rezendão. Bom dia, Thiago. Ótima semana a todos. É isso aí, semana de clássico, torcedor do Galo com a esperança renovada, com o novo técnico, com o Jorge Sampaoli, que está trabalhando firme e forte nesta data FIFA para colocar o Atlético numa condição melhor aí para esse clássico. A missão dele é dura, é complicada, tem que inverter a vantagem do Cruzeiro, mas o Sampaoli está animado e os jogadores também para fazer um grande jogo no Mineirão na quinta-feira. E hoje, segunda, começando a semana, nada diferente dos últimos dias. Período integral de treinamentos na cidade do Galo. Hoje os atletas já treinaram agora pela manhã, tem o almoço e depois, 3 da tarde, todo mundo de volta às atividades. Amanhã, terça-feira e quarta, véspera do jogo, as atividades serão no período da manhã apenas. Aí ele diminui um pouco esta carga de treinos, até por conta do jogo mais próximo na quinta. Mas a notícia de hoje, Thiago, o Júnior Alonso chegou ontem à noite, como previsto, e já treinou. Júnior Alonso é reforço para o técnico Jorge Sampaoli. Sampaoli já conhece o Alonso, foi ele, inclusive, que trouxe o Júnior Alonso naquela época, em 2020. É jogador de confiança dele. E essa sorte que o Alonso e principalmente o Atlético e o Sampaoli deram, né? Porque o Paraguai já está classificado para a Copa. Essa última rodada é para cumprir tabela. E ele recebeu a suspensão, o segundo cartão amarelo, que nas eliminatórias deixa o jogador suspenso. Aí o Atlético entrou em contato com a seleção paraguaia e houve a liberação, ele chegou ontem, então o Alonso está disponível. E o Lianco, quem está no YouTube da Itatiaia, a gente tem imagens do treinamento, o Lianco desde ontem na transição. Ele já vem trabalhando com bola, tá ali ó, o Lianco já trabalhando com bola, com os demais atletas, e ainda não está totalmente liberado, mas já é aquela fase final. Coloca o cara para treinar com os demais, se não tiver nenhum problema, se estiver tudo ok, é liberado. Como hoje é segunda-feira, Thiago, tempo de sobra aí para o Lianco conseguir ser liberado e fica disponível para o técnico Sampaoli. O time não estará 100% completo, porque o Saravia está fora, né? O Saravia ainda não se recuperou. Mas o Saravia também não era o titular absoluto do time. O Natanael foi boa parte do ano o lateral direito do Galo. Então podemos dizer que o Galo vai com praticamente o que tem de melhor mesmo para o clássico, esperando apenas as voltas do Alan Franco, que ainda joga amanhã para a seleção do Equador, e o Ivan Roman, que possivelmente é opção de banco aqui no Galo. Para o clássico, eles dois devem chegar na véspera do jogo à noite, Thiago Reis. Ô, Cláudio Rezende, só destacar aqui, pra quem tá no YouTube tá vendo, eu vou destacar pra você do rádio. A imagem do Lianco olha aí. É uma imagem animadora. Ele parece se movimentar sem restrição. Ele parece fazer uma movimentação sem algo que a gente costuma usar no termo da bola, freio de mão puxado. Ele não parece estar com o freio de mão puxado, como alguém que estaria se poupando, se cuidando. O Lianco faz movimentos naturais e aí seria uma grande notícia para o time do Atlético. Simões, Nath Fiuza, sobre a semana do Clássico, essa escolha do Jorge Sampaoli, né? E aí conversando com atleticanos ao longo do fim de semana, também na minha bolha aqui nas redes sociais, né? No meu Instagram, no @SeuNomeSeuBairro, o Sampaoli deu uma renovada no ânimo da torcida. A torcida do Atlético ganhou um outro gás. Ah, mas não vai ter torcida na quinta-feira do Atlético. Claro, são 62 mil cruzeirenses. Mas o jogador hoje, com a rede social também, de todos eles, tendo essa proximidade com a torcida, os caras sentem também essa energia. Sente que a atmosfera mudou? Tem uma montanha para escalar, é verdade, né? A vantagem do Cruzeiro é enorme, mas deu uma mudada no astral, hein, Nath? Bom dia.
Bom dia, Tiago. Um abraço, viu, a você, a quem nos acompanha aqui no Rádio Esporte, Simões, Cláudio Rezende, nosso ouvinte, mais uma semana juntos e uma semana especial, né? Semana de clássico, Cruzeiro e Atlético frente a frente mais uma vez, agora para decidir, né, definitivamente quem segue adiante na competição. E essa mudança no astral, ela é perceptível no torcedor, você vendo também ali o Atlético treinando, né, o Jorge Sampaoli cobrando de imediato essa mudança de postura, é uma ruptura de trabalho. Sampaoli e Cuca são técnicos muito diferentes. Obviamente, o Sampaoli vai levar mais tempo para conseguir mudar tudo que ele considera necessário. São poucos dias desde o seu primeiro treinamento na Cidade do Galo até quinta-feira, a estreia no Clássico. Mas se ele conseguir mudar a postura, se ele conseguir recuperar essa confiança, principalmente ali dos jogadores mais decisivos, né, dos jogadores mais qualificados do Atlético, já aumentam as possibilidades desse time escalar essa montanha que você citava. O Jorge Sampaoli é um técnico de futebol, ele não é um santo milagreiro. A responsabilidade tem que ser dividida e muito com quem vai estar dentro do campo. Tomara que os jogadores do Atlético correspondam a toda essa energia, essa expectativa boa que está sendo gerada pela torcida, que eles de fato se contagiem com essa virada de chave para jogarem melhor no Mineirão do que foi na última partida do Clássico lá na Arena MRV. O Jorge Sampaoli vem dando muitas sessões de treino porque o tempo é muito curto, né? E ele precisava de fato de muitas atividades para melhorar muita coisa. E a presença do Lianco é uma ótima notícia. O Atlético sofreu sem o Lianco no primeiro jogo contra o Cruzeiro. Sofreu, aliás, em todas as oportunidades em que o Lianco não esteve em campo. E a gente sabe que o Atlético em desvantagem no placar, por mais que a prioridade seja, obviamente, fazer os gols, tem que ter uma defesa muito sólida, porque senão o próprio Atlético, ao sofrer gols, aumenta o seu desafio. Então vai precisar ser um time muito bem postado defensivamente e a presença do Lianco faz muita diferença, né, Thiago? Ô, Simões, o Lianco, além da sua força física, da sua qualidade técnica, ele traz um ingrediente novo pro Clássico. O Rubens Júnior já vai dizer se o Caio Jorge joga ou não, mas se jogar o Gabigol, que é o mais provável, uma tendência, já começa ali uma pimentinha diferente no Clássico, pelo que já aconteceu nos últimos jogos. Entre eles, o Lianco entrando no jogo para a torcida do Atlético, para o Sampaoli é ótimo, mas tem outro elemento, outro ingrediente aí nessa receita boa de sempre para o Clássico de quinta-feira, hein, Simões? Bom dia. Bom dia, Thiago, bom dia, Nath, Cláudio, quem acompanha a gente, sem dúvida, né? E essa história Gabigol e Lianco, eu acho que ela já vem desde o final da Copa do Brasil do ano passado, né, Cláudio? Sim. Já teve algum episódio na final da Copa do Brasil do ano passado, quando o Gabigol ainda jogava no Flamengo. Sem dúvida, né? Que o Gabigol é um jogador muito mais ligado a essas questões, né? Podemos dizer aí, polêmicas do jogo, do que propriamente o Caio Jorge, né? Que é o titular. O Caio Jorge é um jogador mais contido, o Gabigol não. O Gabigol tem esse estilo provocador, esse estilo popstar, que até o Lianco também tem. Então, sem dúvida, se o Caio Jorge for uma ausência no Cruzeiro, a gente vai ter um duelo especial, lembrando que o primeiro clássico do ano, que foi no Mineirão, eles acabaram sendo protagonistas do clássico, né? Porque teve o lance do Lianco com o Dudu, que ainda jogava no Cruzeiro, e logo depois a expulsão do Gabigol por uma cotovelada no Lianco. Então, sem dúvida que é um ingrediente do clássico, mas pra falar a verdade, viu, Thiago, eu não gosto muito dessas coisas, não. Eu acho que quando os jogadores entram com esse espírito nos jogos, a chance deles se perderem é muito grande. Tá? A chance deles se perderem é muito grande. Mas isso não é natural no Clássico, não? Não tem como fugir desse espírito. Pode até ser, tá? Mas eu tô citando aqui, por exemplo, no primeiro Clássico o Gabigol foi expulso. Né? No primeiro Clássico o Gabigol foi expulso, justamente por isso. Eu acho que é uma situação que, sem dúvida nenhuma, faz parte, tá? Mas eu prefiro aqueles jogadores que têm um controle e não se deixam contaminar por isso, porque eu acho que isso, em determinado momento, pode prejudicar o desempenho do atleta. É uma semana de Clássico, e é claro, há um posicionamento sim. Eu gosto da pimenta no Clássico, aquela declaração pré-jogo, né? Todo mundo tem que saber o seu papel na história, mas vivemos também numa sociedade bem doente, né? Então, muitas pessoas não conseguem absorver da maneira correta essas provocações dentro do Clássico, então tem sempre os dois lados da história. Agora, Cláudio, eu falava de astral, né? De clima diferente na Cidade do Galo, rolou um trote hoje de manhã.
que fizeram na cidade do Galo, hein, Claudio? Tem um jogador que é novato, né, que subiu da base para o profissional, que é o Vitão, zagueiro. E hoje o Arana postou na rede social dele, olha lá, o batizado do Vitor, do Vitão. E aí fizeram aquele trote como faz também, né, ô Thiago? Normalmente quando o jovem passa no vestibular, né, ou inicia a faculdade, raspar a cabeça do Vitão, zagueiro do Galo, que é o novato aí. O cabelo dele bonzinho, o cara cuida. Ó, pra quem tá no rádio... O barbeiro dele vai ter trabalho, hein, pra recuperar. Que barbeiro, agora é só Gillette, minha filha. Meter a lâmina ali, zero, tudo. Vai crescer tudo de novo. Bem-vindo ao bonde, viu? Como é que ele chama? Vitor? Vitor, Vai ficar estilinho Vitão, Thiago Reis agora. Bem-vindo ao bonde dos carecas. Pra você do rádio, a foto que está sendo exibida no YouTube... Os caras sacaneiam, né? Rasparam só a parte de trás, deixaram o tupete do menino lá, lisinho. Ou te contar. Ô, Vitão, bem-vindo ao bonde, viu? Mas, ô, Cláudio, mostras do que a gente dizia, né? Do bom ambiente aí, pré-jogo, numa semana tão decisiva. O Atlético muda o ambiente, né, Thiago? Isso é claro, né? Quando tem outro treinador, a turma tá trabalhando mais forte, mas pelo que a gente tá conversando aí com atletas, funcionários... a turma tá achando bom, porque nesse momento, para a chegada de um treinador em setembro, tem que aproveitar mesmo. Não é comum, nessa época do ano, treinos em 2 períodos. Eu até falava ontem aqui, na mesa redonda, à tarde, quando o Lianco começou a treinar ontem em período integral, hoje também vai ser. Não é comum nessa época do ano, mas o Sampaoli está aproveitando para ele implementar as ideias, né, para passar o mais rápido possível o estilo de jogo. Você me perguntou se o Galo vai ter mudanças, eu creio que sim, Thiago. Até no estilo de jogo já é claro que vamos ter, né? O Sampaoli tem uma ideia diferente do Cuca, normalmente faz uma saída de jogo ali com 3 atletas na defesa. Quem que ele vai utilizar além dos 2 zagueiros? Na época, lá em 2020, ele utilizava muito o Guga, que era o lateral direito, mas ele pode usar um jogador de meio campo. Eu vejo nesse momento, Thiago, o Fausto Vera vai ganhar espaço, né? Ele estava muito escanteado no Galo e é um jogador que com o Milito jogava mais, era titular com o Milito, e eu acredito que vai jogar também com o Sampaoli. Já de cara no Clássico, pode ser ou não. Vai durante esse período aí, eu acredito que ele vai jogar mais. E eu creio que fica mais difícil para o Jardim. Porque do outro lado, ele não sabe os 11. O do Cuca era muito previsível ali, podia mudar uma ou 2 peças. Tinha uma base pronta, Tinha uma base, né? A gente tinha dúvida, né, Thiago, naquele jogo, se ia com o Dudu, se ele ia com o Rony. Agora não. O estilo de jogo do Atlético, o Arana com o Sampaoli normalmente joga mais por dentro. Ele jogava assim em 2020, não era aquele lateral. Ele vinha construindo por dentro, ele abre mais o ponta, né? E possivelmente vai ser o Coelho. Então ele vai mudar essa característica de jogo do Atlético e vamos ver, né? Se vai dar certo já no clássico da próxima quinta-feira. Ô, Thiago, a gente falou de zagueiro aí, o Galo anunciando que amanhã vai ter a apresentação oficial do outro zagueiro, do Juan Tressoldi, que chegou agora aí, tá no processo de recuperação ainda, vai ser apresentado amanhã à tarde na Arena MRV. E daqui a pouco o Fabrício Calazans já tá lá na altura, né, Thiago? Não tá na La Paz? O Fabrício vai trazer imagens do estádio onde o Atlético vai jogar semana que vem. Então já fica aí o torcedor do Galo atento no Rádio Esportes, porque lá no Hernando Siles o Galo vai jogar semana que vem, o Brasil vai chegar amanhã. Praticamente vai ser no dia do jogo, horas antes, e o Atlético está definindo a logística dele, porque vai jogar em La Paz semana que vem. Pode ser que o Galo faça o mesmo, viu, Thiago? Chegue no dia, fique em Santa Cruz da La Serra, assim como a seleção brasileira, um dia antes, e suba para o jogo momentos antes, né, horas antes, que permite o regulamento, porque, né, de acordo com especialistas, o impacto é menor. Ou você chega muito antes, né, Thiago? 10 dias antes, uma semana antes. Adaptação, né? Cada um tem uma receita. Ou você chega muito tempo antes, que não é permitido aqui, porque o Galo tem jogo no fim de semana, não tem jeito de chegar muito tempo antes lá. Ou chega mais em cima da hora, pode ser essa a estratégia do Galo, repetindo a seleção brasileira do Ancelotti.